Bom dia, um feliz dia. Vamos aí meditar na palavra de Deus. Hoje o título da lição, Pedra Removida. A lição pede para a gente ler Marcos 16, verso 1 a 8. Lermos também 1 Coríntios 15, verso 1, verso 8. O que essas passagens nos mostram aí? Mostra que Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, e foi visto aí vivo, não é isso? Então a história aí da ressurreição é mencionada em cada um dos evangelhos. Cada um apresenta a história de morte, do sepultamento, a ressurreição e como Jesus foi visto, de a perspectiva somente diferente, mas todos relatam a história de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, do seu sepultamento, e que ele foi visto. Assim como acontece em 1 Coríntios 15, verso 1 a 8, entendeu? Bom, e Marcos te relata também, que haveria aí uma reunião que seria lá na Galileia e que ali todos os veriam, Lá vocês o verão, como é relatado lá em Marcos 16, verso 7. Isso também é relatado em Mateus 28, 7, 10 e João 21. Bom, existe a evidência da ressurreição, bastante sólida e racional da ressurreição de Jesus. Primeiro temos que entender que Deus criou todo este mundo em 6 dias, e no sétimo descansou, que é o sábado do Senhor, abençoou, descansou e santificou nesse dia. Então Deus é um Deus criador. Se você for ver lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, você vai entender. Assim como Cristo, como Deus, como o Espírito Santo, fez todo este mundo, ele também era capaz Cristo também era capaz de ressuscitar. Não é isso? Era possível esse milagre, como a ressurreição, se torna aí muito plausível, não é isso? Uma vez que Deus criou todo o universo, e depois a vida na terra, ou seja, deu vida a cada um de nós, não é isso? Teria o poder, se quisesse sim, de ressuscitar a Jesus. Então a existência de Deus não torna a ressurreição de Jesus inevitável, mas apenas possível, em virtude de tudo que nós conhecemos na palavra de Deus, através do que ele fez, criou todas as coisas, inclusive deu vida a cada um de nós, não é isso? E segundo, a gente depara aí que a tumba, onde Cristo estava e foi depositado, se encontra vazia, não é isso? Os historiadores aí ateus, ou seja, que não acreditam em Deus, aceitam esse fato, uma vez que a tumba estava vazia, não é isso? Eles alegaram aí que Jesus ressuscitara teria sido rejeitada desde que o início, pois a presença de seu corpo no local destruiria a afirmação de que ele tinha ressuscitado. E, como nós falamos, a tumba foi encontrada vazia. Depois foi feita uma explicação de que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus. Só que os discípulos não foram presos, e os discípulos não poderiam ter passado também pelos guardas que ali estavam, não é isso? Então os líderes religiosos sabiam que os discípulos não tinham feito tal situação, ou seja, roubado o corpo de Cristo. Muitos viram, como você pode estar vendo no relato lá de 1 Coríntios 15, verso 1 a 8, ali diz que muitos viram Cristo ressuscitado. Alguns, inclusive os discípulos, inicialmente não creram. Mas Paulo, inimigo aí da fé cristã, não apenas afirmou ter visto o Senhor,
ressuscitado, mas a experiência de Paulo marcou a trajetória de maneira radical a sua vida. Nós sabemos que na entrada lá de Damasco, Paulo perseguiu os cristãos e ali Cristo falou com ele: por que me persegues? Nós vemos a trajetória de Paulo, como ele aceitou a Cristo e passou de ser uma pessoa que perseguia os cristãos, passou agora a levar a palavra de Deus para que pessoas pudessem, aceitar a palavra de Deus. E agora de perseguidor passou a ser perseguido por divulgar a mensagem de Deus. E nós vimos, que a igreja cristã primitiva, naquela época, muitos morreram em prol de Cristo, não é isso? Nós podemos ver isso, o testemunho deles, logo após a morte de Cristo, lá em Atos 3,15, e algumas décadas mais tarde, 1 Pedro 1, verso 3, traz evidências da ressurreição de Cristo. O quanto, naquele momento em que Cristo morreu, os discípulos, foram fazer o ID, pregar o Evangelho, pregar Jesus, pregar a sua graça, o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, para que outros pudessem aceitar, que Cristo morreu sim, por mim e por você, derramou seu sangue, para que, mediante a sua fé, você pudesse ser justificado, não pelos teus méritos, mas pelos méritos de Cristo, que deu a sua vida por mim, por você e por toda a humanidade. Então, se alguém lhe perguntar quais são as evidências da ressurreição de Cristo, nós relatamos aqui na própria lição. Mas se você não acredita que existe um Criador, que criou todas as coisas, inclusive deu vida a você e a mim, como acreditar que o Cristo hoje vive e intercede por mim e por você lá na mansão celestial? Basta que nós busquemos, oremos, clamemos, e Ele é o nosso intercessor junto ao Pai, intercedendo por mim, por você e por toda a humanidade. Mas eu quero dizer para você, a fé é justamente isso. Os discípulos tiveram a oportunidade, assim como as pessoas no passado, tiveram a oportunidade de testemunhar, presencialmente, fisicamente, aquilo que aconteceu. Nós hoje temos a palavra de Deus para evidenciar tudo o que aconteceu, que existe um Deus, existe um Cristo que intercede por mim e por você nas mansões celestiais. E como acreditar nisso? Lá em Hebreus 11, no verso 1, diz exatamente: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Somente pela sua fé, pela minha fé, podemos aceitar a graça de Cristo, aceitar tudo que Ele fez e que foi relatado na sua palavra, para que possamos aceitar a sua graça na nossa vida e a nossa vida possa ser transformada. E podemos fazer assim como os discípulos fizeram no passado. Nós podemos fazer agora, levar, através da palavra de Deus, a graça para que outras pessoas venham aceitar e entregar a vida a Jesus. Que você faça isso, que eu faça isso, que cada um de nós possamos fazer isso, com a convicção de que Cristo vive, intercede por mim, por você e por toda a humanidade. Que Deus te abençoe, te dê aí uma segunda-feira abençoada para você e para sua família. É meu desejo, minha oração. Amém.